Oi, gente, esse aqui é o terceiro GenaroCast e, como sempre, né, a gente traz convidados diferentes, a gente traz pessoas influentes aqui na Coreia do Sul e hoje a gente tem aqui o Raul! Oi, tudo bem? Olá! Oh, muito prazer. Por favor, se apresente, Raul. Ok. O nome é Raul Iago, eu sou brasileiro, moro aqui na Coreia há um pouco mais de 4 anos, estudo na Yonsei University, eu faço graduação e pós-graduação em ensino de língua coreana e cultura coreana. E atualmente também estou trabalhando aí na internet com o YouTube já faz uns 2 anos já, então é isso, as minhas atividades principais. Muito bom, muito bom. Quanto tempo você tá aqui na Coreia? Um pouco mais de 4 anos. 4 anos e 3 meses por aí. 4 anos. Eu te chamei aqui hoje porque o que acontece? Ah, Vira e mexe a gente sai, né? Sim. Há quanto tempo a gente se conhece? A gente se conhece desde 2018. Não, bem antes até. A gente se encontrou antes. Eu sei quem é você desde São Paulo. Sim, então. Se for contar mesmo, acho que desde 2015 por aí. Mas quando a gente começou a se falar, Isso foi em 2018. em 2018. Uhum. Quando? Quando você veio pra cá? Não foi em 2018 que você veio pra cá? A primeira vez que eu vim foi em 2017. Então foi em 2019, quando foi que a gente se encontrou. Ano passado? Sim. Isso mesmo, foi ano passado, 2019, justo. E, bom, né, desde então surgiu uma amizade sincera, né? Eu e Raul, os problemas da minha vida, me ajude. Ele, Girl, peraí que eu vou resolver pra girl, você. eu vou te ajudar. Se tem alguém que sabe enrolar esses coreanos, sou eu. Mas, vira e mexe a gente sai e a gente tem algumas conversas sobre Sim. diversos assuntos, né? Correto. Assuntos que eu acho pertinentes. E tem muita conversa que às vezes a gente termina e eu falo, nossa, eu devia ter gravado isso. Porque eu falo, gente, Isso daqui dava ia um dar um conteúdo. vídeo, sabe? Isso aqui, ó, material bruto. E aí eu chamei o Raul hoje para esse podcast e a gente vai falar um pouco dessa hype de K-pop, Coreia, de Onda Hallyu, de como, por ser essa questão, né, de ficção, né, tanto as novelas coreanas quanto os artistas de K-pop que são um produto, né, eles são Justo. projetados, como isso muda a nossa concepção Sim. com relação à Coreia, que é um país como qualquer outro. Uhum. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso de uma maneira meio geral, né? Que pode aplicar em alguns acontecimentos passados, assim, mas não, esse vídeo não é direcionado a ninguém, não é direcionado a nada, é só uma conversa. Não sei. Não, mas é só uma conversa mesmo, que eu acho que é um assunto Descontraído, importante. A gente falar sobre isso, né? E falar que eu também já estive num lugar onde achava que a Coreia era o país perfeito, que não tinha nada demais, porque eu via nos dramas, eu via né, os Todos nós, K-pops, todos nós. Mesmo a eu, gente- quando eu achava que eu era um pouco mais acordado que os outros, eu cheguei na Você- Coreia e percebi que eu tinha uma fantasia muito além do que é a Exato. Coreia de verdade. Então, eu acho justo a gente conversar e informar as pessoas um pouco mais sobre qual que é a realidade da Coreia, qual que é a realidade do K-pop, qual que é a nossa realidade como fã de K-pop que tem que consumir esse tipo de conteúdo de uma maneira mais ciente, né? Então, legal. Muito bom. Legal. Tô muito animado Vai pra ser essa um papo conversa. legal, vai ser um papo bom. Então, sem mais delongas, eu queria muito falar isso. Então, a gente vai começar já direto ao ponto, né? Eita. Direto ali na pergunta. Como é que o K-pop, a Onda Hallyu, muda a nossa percepção com relação à Coreia do Sul, assim? Porque, por exemplo, comigo como é que foi? Em 2009, eu tava lá de boa assistindo Naruto, curtindo meus animes e tal. E aí uma das minhas amigas gostava muito de K-pop já. Sim. E aí elas estavam ali no intervalo assistindo uns clipes no iPod, assim, né? Que naquela época era escola iPod. particular, tinha uma galera que tinha orçamentos, né? E aí iPodzinho, era burgueses. primeiro ano do ensino médio e ela tava lá com o iPod dela ali. Eu falei, beleza, tudo bem. E eu era bolsista, tá, gente? Eu não tinha orçamento pra estudar naquela escola. Bolsistas. E aí, eu vi que ela tava vendo Sorry Sorry do Super Junior. E aí eu falei, gente, o que é isso? Eu nem ouvi a música. Eu só passei por trás e eu vi. O que é esse japonês aí? Bonitinho, né? O que é isso aí? E ela falou, é K-pop. E aí, daí pra frente, foi literalmente mureta abaixo, sabe? Porque eu comecei a querer saber mais, aí fui atrás de ver novela. A primeira novela que eu assisti foi Boys Over Flowers, que é algo mega problemático. É a minha primeira novela também. E é uma novela super problemática também, essa né? novela...
E tem tudo a ver, acho que é o que a gente vai falar hoje. O que eu acho mais incrível dessa novela é que todo mundo que chegou por essa novela se apaixonou pela Coreia de alguma forma. Sim. E não é uma novela pra você se apaixonar pela Coreia. É uma novela super cruel a história. Exatamente. E aí eu fico tipo, putz, meu, a gente tá gostando depois que você acorda e você fala, nossa, peraí, eu gostei por causa de Boys Over Flower. Que errado que eu sou. Que errado, exato. Mas naquela época a gente não tem essa maturidade que a gente tem hoje pra enxergar as problematizações que tem dentro desse tipo de drama. Era esse ponto que eu queria chegar, a questão de maturidade. Porque eu acho que quando a gente tá... eu tinha 14 anos, 13 pra 14, 15 por aí. A gente, né? E não é uma questão de tipo, porque agora eu tenho 25, você tá com 20... Eu tô com 27. Então, somos super maduros. Não. Não, naquela época a gente... É tudo um processo, entendeu? Mas a gente era diferente, a gente era menos besta. E daqui a mais 10 anos eu vou olhar pra mim de 25 e vou falar, nossa, mas até de 25 era... Vacilona. Então. Então eu acho que, tipo, naquela época, e por causa da gente estar crescendo e amadurecendo, a gente busca muito se espelhar, a gente busca muito referências, a gente busca ídolos, a gente quer algo pra produzir, né? Desenvolver a nossa própria personalidade. E eu acho que a gente entra no K-pop e a gente vê aqueles produtos feitos. A gente vê tudo muito bonito, tudo muito, sabe? E aí a gente acha que é tudo perfeito, né? Nossa, a Coreia é um país perfeito. E não só isso, acho que também a questão de que o K-pop, ele não é um tipo de música ou um estilo de vida que ele, tipo, se fecha pra algumas pessoas e se abre pra outras, entendeu? Ele não separa as pessoas, ele dá a mão pra todo mundo. Então, se você tá precisando ali de uma mão, o K-pop te dá essa mão, e aí você entra nesse mundo com muita força. É verdade. Eu vejo isso porque muita gente que acompanha outros estilos musicais não consegue se encaixar em algum grupo, mas quando vem pro K-pop é tipo pra todo mundo. É a farofa geral, É a entendeu? É muito farofa, então a galera se sente muito abraçada pelo K-pop. É algo muito inclusivo, né, eu acho, assim, mesmo tendo padrões visuais e estéticos bem fortes, assim, eu acho que a pessoa quando entra e começa a conhecer, ela se sente muito abraçada, eu acho que... e é mais numa questão de produção, eu acho. Eu acho que, às vezes, no primeiro momento a gente olha e fala, nossa, que bonito. Mas depois, quando a gente começa a entender, a gente fala, nossa, mas... quantos anos eles treinam pra isso, sabe? Como é que funciona todo esse processo? E a gente começa a dar valor, porque a gente vê o esforço. Assim. Comigo foi um pouco diferente, foi assim, eu descobri DBSK, né? Tom Banshinhee, primeiro. Que delícia. E eu descobri através do Japão. Porque eu gostava na época de anime também, de dramas japoneses, então dorama, essas coisas. Então quando eu descobri o DBSK, eu achei muito incrível, eu achei os caras muito da hora. E na época eles tinham lançado o Mirotic, e era muito, tipo... Quem assiste o Mirotic uma vez não consegue não assistir a segunda, terceira, quarta. E aí eu fiquei viciado. E depois de muito tempo eu fui descobrir que eles eram coreanos. Porque a minha pra você era japonês. Pra mim era japonês. E aí eu lembro que a minha mãe uma vez foi na feira. Essas feirinhas, assim. E na feira sempre vendia DVD pirata, essas coisas, né? Gente, não prendam a minha mãe. Mas aí a minha mãe viu uns DVDs, assim. Uns japoneses. Aí ela foi e trouxe alguns. Ela comprou, tipo, porque tava, tipo, 3 por R$10. Ela comprou os DVDs de clipes do Shiny. Na época o Shiny tinha lançado aquele... qual que era? Era Devil, sei lá. Não sei. Teve o primeiro deles, Replay, tem... Não era o Replay. Eu acho que era o segundo. Ding Dong, Lucifer. Lucifer, é Devil, é Lucifer. Ai, meu Deus. Em inglês, né? Então, era Lucifer que ela tinha trazido. Ela tinha trazido também o Tom Banshingi na época. E ela trouxe mais um. Que era umas meninas, que eu não lembro. Acho que era a Sonia Yoshite. Que ano foi isso que você acha DVD pirata de K-pop na feirinha? Porque na minha época, pra mim, eu caçava, eu tinha que ir na Liberdade e levou um tempo ainda pra começar a ter. Isso foi em 2007. Nossa, que feirinha é essa? 2007 não, 2009. 2009, tá no terceiro ano. Tava no terceiro ano da escola. Na feirinha lá... Eu amei essa feirinha. Onde era essa feirinha na sua casa? Itaquera. Você quer arriscar ir lá? Vamos. Eu te levo lá. Mas assim, né? Quebrada, vai ter que entrar comigo. Não, eu moro perto. Tá. É nóis. É sério. E aí, foi quando eu percebi, nossa, que legal. Mas eu consumi só isso, entendeu? Eu só consumia isso, eu consumia muito por cima. Eu não sabia que eles tinham que fazer trainee. Eu achava que era que nem no Brasil. Eles juntavam um grupo, estourava, tipo, que nem Backstreet Boys, e eles ficavam famosos, assim. Nossa, que engraçado. E daí eu comecei a, tipo, perceber que tinha uma diferença quando eles cantavam em japonês e coreano. Aí você falou, pera, não é uma coisa. Isso aqui não é mais japonês, isso aqui é coreano. As letrinhas ali no clipe, porque tinha legenda, tá de outro jeito que não é japonês. E aí que eu descobri que era coreano. Eu falei,
Shiny é coreano. Meu Deus, o que é isso? Do nada. Preciso descobrir. E aí foi quando eu descobri o mundo do K-pop. Porque quando você digita Quanto tempo foi esse gap, mais ou menos? Esse gap, acho que foi uns 6 meses. 6 meses. Então, tipo, por muito tempo eu só consumia música, mas sem entender o que era, entendeu? Sem saber o que tava. eu só achava legal. Entendi. Só me sentia cult, porque eu achava muito legal o que tinha ali. Olha esse japonês diferente. Exatamente, nesse sentido. Ai, meu Deus. O K-pop, ele é um tipo musical. Não. É um tipo musical que fala? É um estilo, como o K-pop é um estilo musical e o Hallyu em si, ele é uma onda assim que abraça todo mundo, então meio que ele acaba fazendo com que os brasileiros, muitos deles acabam se interessando muito pela Coreia. Demais. Então a gente se sente mais próximo da Coreia, de certa forma. Porque é um país muito longe, é uma realidade. Tipo, viajar pra Coreia é uma coisa que muita gente não vai conseguir antes de conseguir o seu próprio emprego, de chegar na vida adulta. Então, pra gente, o Hallyu e toda essa bomba de informação e cultura e coisas que a gente pode acessar pela internet é, tipo, muito gostoso. Que bonito! Ai, eu achei bonito isso. Sério? Eu amei. E aí, essa coisa, né? Porque, ao mesmo tempo, eu entendo que a Coreia, tipo, a gente não pode chegar e apontar e falar, é porque a Hallyu tá errada em fazer e mostrar só as melhores coisas e produtos perfeitos. Todo mundo, quando quer, né, promover algo, vai mostrar as melhores coisas, entendeu? A Coreia em si tem a sua culpa de promover essas coisas boas. Um país perfeito. De fazer um país perfeito, que não é, que tem seus problemas. Eu até comentei com você que teve um dia que eu tava fazendo uma live e eu não sei se foi por brincadeira ou não, talvez tenha sido brincadeira, mas ainda assim, eu tava entrando ali em Soul Station e tinha um mendigo. Um mendigo. Na escada. E aí, sem querer, filmou. Aí eu falei, é o mendigo. Mas, tipo, normal, sabe? Normal. Não foi pra, tipo, explorar e tá expondo mendigo. Não foi isso, pelo amor de Deus. Na Coreia tem mendigo, meu Deus. Mas aí comentaram, nossa, na Coreia tem mendigo? Aí eu fiquei, sim. Claro que tem. Muitos. No mundo inteiro tem e aqui também não é uma exceção, sabe? Então, a partir dali, eu também meio que levei um choque. Eu falei, eita, peraí. Tem mendigo na Coreia. Tem mendigo na Coreia. A gente nunca viu isso, por exemplo, num drama, vai. Exatamente. Na verdade é que os dramas que vão pro exterior não tem um mendigo assim, né? Ou quando tem um mendigo, ele é um personagem especial. Ele é um personagem especial ali. Mas ele é pra ser o mendigo, entendeu? Ele vai vir, vai fazer uma graça e vai embora. E é muito difícil, porque normalmente os dramas que estouram mesmo, não vai ter. Não vai ter. Não vai ter. É só a gente pegar os últimos dramas que estão famosos, vai. Se a gente pegar aquele Pousando no Amor. Que mostra a realidade da Coreia do Norte com a Coreia do Sul. E é engraçado que na Coreia do Norte tem mendigo, mas na Coreia do Sul eles não mostram mendigo. Então já fica aí Fica aí a dica, galera. Vamos quebrar essa fantasia aí, porque tem mendigo na Coreia do Norte? Tem, mas tem na Coreia do Sul também. Mas eles só mostram mendigo de um lado. Aí a gente fica tipo, como assim? Isso aqui tá faltando um pouco de, né, realidade, né? Justo. E aí nessa questão de, tipo, eles só quererem mostrar as coisas positivas, que, por um lado, ok. A gente, quando brasileiro, né, a gente também fica... Não, mentira, a gente mete o pau no Brasil, depois a gente fala, mas é um país ótimo. Mas é um país ótimo, você não toca na minha praia. Você não fala mal do meu Brasil, hein? Mas é muito essa questão também de... Eu acho que tem a parte de culpa na Coreia, na forma onde eles vendem todos os produtos, né, da onda Hallyu, e ao mesmo tempo é culpa da gente que consome. Eu acho que é culpa da gente também que tem canal, que influencia, que dá a cara a bater e tá promovendo isso também. Sim. Então eu acho que é meio que uma responsabilidade nossa também falar, ei, não é bem assim, vamos pôr o pezinho no chão, sabe? Então, por isso que eu te chamei pra esse bate-papo também. Eu acho... Pé no chão. Que assim, a gente como consumidor, a gente tem que exigir um pouco de sinceridade. Porque eu acho que é isso que falta também na gente. A gente quer muito viver dentro daquela fantasia, mas depois a gente também quer, tipo, meter o pau. Hoje eu acompanho muitos grupos de dramas e é o seguinte, eu vejo a mesma pessoa postando 1000 elogios da Coreia, aí acontece alguma coisa, tipo, horrível. Sei lá, que nem esses dias que estourou aquela questão de exploração sexual na Coreia. Aí eles vêm, posta aquilo e mete pau, sabe? E aí você vê a mesma pessoa que endeusa a Coreia sendo super racista e falando um monte de coisa sobre os coreanos, que também, tipo, calma, não é assim, não são todos os coreanos. Não é, tipo, uma cultura que é generalizada, sabe? Não é que todo mundo concorda. Os coreanos também ficaram muito chocados com essas questões, entendeu? Mas as pessoas, elas não conseguem ver os coreanos reagindo a isso. Então elas só veem a notícia e falam, meu Deus, os coreanos aceitam isso, meu Deus, não acredito. Não é assim que funciona. E eu vejo que essa é a mesma reação que os coreanos têm sobre o Brasil.
Por exemplo, quando a gente fala de crimes no Brasil, quando a gente fala de favela, quando a gente fala de tráfico de droga, os coreanos, eles não veem como é que os brasileiros se revoltam com esse tipo de coisa. E como a gente tá lutando, a gente tá tentando... Como a gente tá tentando mudar o país. Eles olham e falam, nossa, como é que os brasileiros permitem isso? E eles não entendem que nós estamos lutando o tempo todo contra isso. Então fica uma coisa meio que... esses pontinhos geram um pouco de preconceito dos dois lados, sabe? Mas eu acho que é até uma questão de mídia, de erro de tradução, má interpretação. Aí nesse meio, ó, nossa, vai um monte de coisa, não adianta. Quando a gente fala de tradução, então eu fico, meu Deus, por favor, gente. Porque hoje em dia eu vejo muito as notícias, sai muita notícia sobre o Bolsonaro na Coreia, né? Tá saindo bastante. Uma das coisas que sai bastante é, o Brasil agora é um país que pode entrar em guerra civil. Outra coisa que sai é, o Brasil vai quebrar a economia totalmente. Aí eu olho pra essas pessoas e falo, gente, o Brasil já passou por todos os tipos de perrengues e nós continuamos sendo entre a quinta e a sétima maior economia do mundo. Isso não vai, tipo, a gente não vai cair pra 20ª assim do nada. E, meu, o Brasil não vai quebrar assim do nada, entendeu? Mas as pessoas, a mídia bomba desse jeito, entendeu, galera? Principalmente pra questão de... Porque aqui na Coreia tem muito investidor coreano que investe em... negócios no Brasil. Então, pra essas pessoas, tipo, se protegerem de alguma forma, entendeu? Então, é meio que uma manobra protecionista mesmo. Que essas pessoas perderem dinheiro no Brasil, elas estão perdendo dinheiro coreano. Sim. Então, eu acho que é um pouco disso, mas falta um pouco ali de trabalho em cima dessas coisas. Justo. Então, os pontos positivos dessa percepção que a gente cria da Coreia perfeita, desse mundo idealizado, um ponto positivo é o que você já falou, que deixa a gente se sente mais perto, né? A gente tá tão longe, 30 horas de distância, assim, num voo, com conexão e tudo. Se a gente contar só a distância de dois países estarem longe, mas se a gente contar a distância econômica que muitas pessoas têm pra chegar aqui, se a gente contar a distância que as pessoas têm de simplesmente não poderem chegar à vida adulta tão rápido pra poderem achar um emprego, putz... Existem tantas distâncias que a gente pode colocar aqui. A distância de comprar, sei lá, o primeiro CD de K-pop, assim, sabe? Que pra muita gente, depois que entra nessa onda, é difícil. Você fala, ai, tá chegando o meu álbum do pulseirinha de evento, R$5, gente. Pelo amor de Deus, são estudantes. Tô de olho. Tá chegando o Light Stick lá da 3 meses pra chegar o Light Stick. E às vezes é isso que... Parando na alfândega. Putz, tem essa também. Não dá. Mas aí a gente faz um podcast só pra falar sobre coisas que não chegam. A alfândega, a gente tá de olho, tá? Por favor, libera meus negócios. Fique tudo em Curitiba. Por que fica tudo em Curitiba? O que tem em Curitiba? Às vezes leva uma semana pra chegar em Curitiba, aí fica 3 meses em Curitiba. Eu acho que Curitiba tem muito K-pop, né? Uma coisa muito legal que a gente falou também, porque a gente conversou, né, pra saber o que a gente ia falar antes de estar aqui, é que eu acho que volta naquele ponto. Mesmo os estereótipos dentro da Hallyu sendo super fortes, né, questão de estética, padrão, eu acho que o K-pop faz a gente quebrar alguns preconceitos. Com certeza. Num sentido, K-pop e Hallyu no geral, porque a gente se abre... para outra cultura, uma cultura totalmente diferente da nossa. E, ao mesmo tempo, eu acho que isso faz a gente olhar para outras culturas de uma maneira diferente. Verdade. Comigo foi muito assim também. Apesar de eu já estar na cultura japonesa, eu era muito tipo... ok, Japão, anime, Naruto, e é isso. Sabe o que eu acho que é interessante? A gente fala de quebrar esses preconceitos e eu lembro de mim mesmo. Eu, por muito tempo da minha vida, eu olhava um asiático no Brasil e eu achava que era japonês. E aí, quando alguém falava, é chinês, aí eu, tá bom, mas chinês é que tipo de pessoa? Não vinha na minha cabeça o que era um chinês. Não vinha na minha cabeça o que era um coreano. Coisa. Hoje em dia, se alguém falar China, eu penso o que é China. Eu crio na minha cabeça a imagem do que é um chinês. E eu sei diferenciar da imagem de um coreano da imagem de um japonês. Mas quando eu era menor e eu não tinha acesso a isso, era muito claro pra mim de que era tudo a mesma coisa, muito parecido. Então esse preconceito já, quebrando esse tipo de preconceito e dando oportunidade de você fazer com que outros países existam, né? Porque quando você quebra esse tipo de preconceito e você sabe o que é um japonês, o que é um coreano e um chinês, você dá oportunidade para essas pessoas existirem, então aí você já tá quebrando o mínimo que precisa pra gente começar a viver num mundo melhor, né? Eu acho que é o contrário, por exemplo, quando as pessoas falam assim, latinos, mas aí eles não sabem o que é um brasileiro, o que é um argentino, o que é um boliviano. Exato. Eu me sinto muito invisibilizada ali. Entendeu? Então eu acho que assim,
assim, é também um trabalho meu que eu tenho que fazer aqui na Coreia, de, tipo, fazer as pessoas enxergarem o que é o Brasil, o que sou eu, o que é a Genaro, o que é a nossa forma de viver, o que é a nossa cultura, entendeu? E o Hallyu, em contrapartida, já faz isso. Essa persona, né, que a própria Coreia faz, da própria Coreia, que eles criam, assim, eu acho que é isso que você falou, tipo, tem a parte do é muito perfeita e é um produto. Mas ainda assim, eu acho que é o que dá cor pra gente quando a gente pensa em Coreia, sabe? Sim. Quando a gente fala, não é um japonês, é um coreano. Aí você fica, coreano. Mesmo que seja de uma maneira, agora que popularizou por causa do BTS, enfim. Tá, o BTS. Mas tem uma referência, entendeu? Tem uma conexão. Tem. Não é tipo, é um japonês. É uma pessoa de olho puxado. Então, tipo, eu acho que em padrões grandes, falando assim, internacionalmente, ou tipo, não só BTS, eu falo Com BTS certeza. porque é a referência mais fácil, mas Parasita, que ganhou o Oscar, entendeu? Então, eu acho que isso é muito importante, porque real, a gente tendo esse primeiro contato, a gente começa a entender melhor como é que funciona. E não só, tipo, os estándares Japão, China e Coreia, mas tipo, Vietnã, Tailândia, que hoje estão bombando com dramas BL, com outros tipos de drama. Exatamente. Fazendo benchmarking de programas asiáticos de outros países também, e aí bombando, tipo, a galera tá curtindo. A gente também, enxergando tudo isso, a gente acaba criando um modelo, que é aquele terceiro ponto positivo que a gente tinha conversado. Sim. A gente olha pra Coreia, vê como é que eles vivem. A gente olha pro Japão, a gente olha pra China, e a gente vê, tipo, um país que tem muitas qualidades, às vezes qualidades que a gente gostaria de ter no nosso país. E a gente cria aquele modelo primeiro. E a gente começa a querer desejar que a gente também tenha aquilo, sabe? Sim, é isso mesmo. Eu fiquei muito impressionado que acho que no Rio de Janeiro, algumas escolas hoje em dia estão dando um ensino de coreano gratuito pra ensino fundamental. Acho que, Nossa. então... Tipo como aula extra, de assim, quinta a oitava complementar. série, tipo como se fosse uma aula de língua estrangeira. No lugar do espanhol, dá um coreano E tem gente que tá fazendo isso no ensino médio. Então, não é só mais uma questão de, aquelas pessoas estão consumindo K-pop. Agora elas estão querendo também aprender a língua, se inspirar naquela cultura e se inspirar nas coisas boas, né? Porque ninguém quer, tipo, vamos pegar as coisas ruins aqui da Coreia e copiar pro Brasil. Ninguém deseja claro isso. que A gente quer as coisas boas daqui pra gente ter no nosso país também, entendeu? E mesmo que seja uma coisa boa mascarada, não tem problema, porque pra gente funciona como inspiração mesmo. Sim, a gente correto. pega aquilo e fala, isso é muito legal. Vamos tentar fazer aqui. Por isso que, de certo modo, é justificável eles quererem vender só a imagem bonita da Coreia, só as coisas boas da Coreia. Porque isso também serve de inspiração pra gente. Se eles mostrarem só coisas ruins, a gente vai se inspirar no quê? Então? A gente vai olhar pra Coreia e vai falar, se for só coisa ruim. Então, aí nosso nacionalismo, ele cresce demais sobre a Coreia, né? Nosso país é muito melhor que esse daí, pelo amor de Deus. Mas, né, como nem tudo são rosas, temos os pontos negativos. E vamos falar um pouquinho sobre eles. A gente notou aqui alguns tópicos para falar sobre esses pontos negativos. E o primeiro deles é que, até por conta da onda Hallyu também, desse estouro de Coreia no mundo, não só no Brasil, a gente consegue ter no Brasil mais informação da Coreia do que os coreanos do Brasil. Correto. Tanto que se a gente pergunta pra algum coreano, o que você sabe do Brasil? Futebol. E aí a gente meio que, nossa, é só isso, meu Deus. E às vezes assim, eu sei que, por exemplo, não vai ser muito diferente se a gente chegar pra qualquer pessoa aleatória no Brasil e perguntar o que você sabe da Coreia. Eles vão falar BTS. Só. Parasita. E vai ser isso. Que é o que bombou, né? E coronavírus, que eles... E coronavírus. Máscara, muito bom, eles detonaram. Mas assim, eu acho que mesmo sendo parecido, tipo, Neymar, BTS, é a mesma coisa, assim, a resposta da pergunta, eu acho que se a pessoa, depois disso, a pessoa que só sabe de Parasita e BTS, falar, mas eu quero saber um pouco mais. Abrir o Google e pesquisar, ela vai achar muito conteúdo em português, falando sobre cultura coreana, cultura culinária, novela, K-pop, tudo. Agora, se um coreano chega e fala, você vai saber me responder melhor porque você fala coreano, né? Sim. Se algum coreano fala, nossa, Brasil, o que mais tem além do Neymar? Se ele for no Naver e botar Brasil, o que vai ter? Ele vai ter um conteúdo sobre o Brasil em coreano? Então... Na mesma proporção que a gente tem informações sobre a Coreia em si no Brasil, em português? Olha só que interessante essa pergunta, porque assim, quando a gente fala no nível de notícia, jamais. Assim,
A gente tem muito pouca notícia das coisas boas que o Brasil produz e que o Brasil tá fazendo, sendo publicada no Google coreano, que a gente chama de Naver, né? Então eu acho que muitos coreanos, eles realmente são completamente alienados, assim, do que é o Brasil, o que é a cultura brasileira, do que é a realidade do Brasil atual. E muitas vezes quando a gente digita Brasil, vai aparecer sempre alguma coisa relacionada a algo ruim. Na maioria das vezes. Mas aí, se você for em blogs de pessoas que já moraram no Brasil ou que visitaram o Brasil, aí você consegue achar um pouco mais de informação sobre cultura, sobre idioma, sobre referente a negócios, né? Porque tem muita gente que faz business no Brasil, os coreanos, e aí eles meio que dão um know-how, assim, escrevem um know-how nos blogs deles aqui pra Coreia. Mas, no geral, a gente não tem. A Coreia não tá tão focada em divulgar tantas informações sobre o Brasil pra cá. E fica sempre mais no nível superficial, né? O que são os problemas políticos daquele país? O que são os problemas que agora a gente pode olhar para aquilo e aí a gente pode, tipo, pensar, não, isso aqui é um problema que a gente tem que evitar no nosso país. É mais nesse sentido. Entendi. Mas eu acho que a mídia coreana, no geral, é assim com quase todos os países. Com tudo, né? Porque os Estados Unidos também, eles não... Os Estados Unidos é um país que se você... Quantos brasileiros não admiram e acham incrível? Só que aí quando você vai falar pra um coreano isso, eles não é bem assim. Eles já, tipo, criticam mais. Por quê? Porque a mídia coreana já é mais direta em criticar esse país, em mostrar os pontos ruins, entendeu? Então eu acho que existe uma diferença muito grande, porque a mídia brasileira só mostra coisas boas da Coreia no geral, 90% das vezes, enquanto a mídia coreana, ela mostra a realidade que ela gostaria que os coreanos evitassem. Entendi. Eu acho que é uma questão da cultura aqui. É. Da cultura midiática aqui. Ela é focada nesse sistema. A gente tem muito drama também que critica a mídia aqui, né? Sim, e exatamente. como eles são agressivos muitas vezes. Quando eles são mentirosos, Exato. como eles colocam informação que não precisa pro pessoal brigar. Eu acho que, assim, é uma das questões pelo qual as mídias principais aqui da Coreia, hoje, elas vêm perdendo força. Porque a gente fala muito disso no Brasil, né? As mídias principais no Brasil vêm perdendo força e a gente fica, meu Deus, nossa, a galera odeia Globo, a galera odeia UOL, a galera odeia Folha, Estadão, enfim. Na Coreia não é diferente. As pessoas também não gostam mais da mídia padrãozona, grandona que tem aqui, porque elas cometem esses tipos de erros, que vai atacando as pessoas e vai cansando elas. Um outro ponto negativo é essa questão da gente ficar vislumbrado, né? A gente fica cego pra algumas realidades, tipo, nossa, tem mendigo na Coreia. Então, a gente acha que aqui vai ser um mar de rosas, que é aquela... Eu adoro falar essa história, então eu vou falar. Que o pessoal às vezes acha que vai chegar aqui no aeroporto, sabe? Vai ter um dia o BTS no trio elétrico te recepcionando, entendeu? É a Disney. Ai, meu Deus. Falei pra você parar. Enfim, vai ter o BTS um dia no trio elétrico, assim, te recepcionando, falando bem-vindo. E aí você vai subir no trio elétrico. Aí vai passar no Kyobukun. Vai passar no castelo. Vai passar no Lotte. Vão colocar um hambúrguer em você. Sim, você vai e aí lá. você vai ficar dançando com o BTS e um dia no trio elétrico, assim. Aí vai vir o Bonjun. Vai vir o Bonjun. Vem o Bonjun, vai te dar o Oscar. Te dá o Oscar, te chama pra outro filme. Vai vir o Zico atrás fazer um rap usando seu nome. Isso não vai acontecer. Tá bom? Não vai. Aqui é aquela coisa, tipo, Dance Pretz, né? Dance Pretz na rua, você vai chegar assim, em Rondê tem, né? Um pouquinho, agora não tem mais por causa do corona, mas em todo lugar na rua tem gente dançando, fazendo um ensaio. Um break. Ali, que aqui é um grande filme musical da Disney. Não é. Não tá? é. Então eu acho que quando a gente tá muito na hype mesmo, muito, 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 a gente acha que é assim. Sim. Eu achava que era assim. Sim. Eu achava que isso aqui ia ser um grande estúdio de Hollywood, que eu ia entrar e automaticamente virava um musical da Disney, entendeu? E ia ser incrível. Ia tocar a música Always Paradise de fundo, né? Exatamente. E não é assim. Sendo bem sucinta na minha história, eu tive a chave de virada e vi que o K-pop é um Hallyu, é um produto, é algo preparado, é algo treinado, é algo embalado bonitinho e oferecido para as pessoas, quando eu comecei a trabalhar com isso no Brasil. Então, quando eu entrei no mercado profissional, trabalhando com essa área que na época eu estava trabalhando na revista, que eu já comentei aqui, e a gente ia de
de imprensa nos shows, enfim. E aí a gente começa a ver, não o backstage, mas de certa forma a gente vê o backstage, vê como as coisas funcionam, vê como tá tudo roteirizado. Pra mim, meio que perdeu a magia a partir desse momento que eu vi isso. Que não é mais natural. E aí eu fiquei um pouco triste, foi uma depressão pós-realidade, né? Eu fiquei meio chateada, porque eu estava realmente cega. E depois eu falei, não, mas tudo bem, é um produto, é um trabalho. As pessoas ganham dinheiro e tem que pagar os boletos, né? E o mundo gira. E aí eu falei, ok, vamos continuar trabalhando com isso então. Porque é o que eu gosto, então vamos nessa. Isso que você falou é perfeito, assim, não tem muito o que adicionar. Então... Realmente, assim, é um produto, ele tá ali sendo exposto para as pessoas consumirem. E aí, o que você faz com esse produto? Se você vai usar esse produto e acreditar que ele é tudo, é com você. E se você vai usar ele, você vai entender que é só um produto e que existe uma realidade toda por trás, aí também é com você, entendeu? E como foi pra você essa virada de chave? Você sempre foi super realista ou não? Eu sou um pouco mais realista do que o normal, pra tudo. Eu sou um pouco mais. Eu tenho um pouco mais de frieza, assim, dentro de mim, capricorniano, né? Então o que acontece é, quando eu comecei a trabalhar no Centro Cultural Coreano no Brasil, lá em São Paulo. É engraçado, todo mundo tem que trabalhar com isso primeiro, né? Pra enxergar. Aí a gente fala, peraí, que não... Quando eu comecei a trabalhar com isso, e aí eu comecei a conhecer pessoas que trabalham com isso e conversar com todo mundo, eu fui vendo que realmente isso é tipo uma grande rede, né? Pra vender um produto. Pras galeras, tem muita gente por trás querendo lucrar, tem muita gente por trás querendo fazer dinheiro, querendo fazer. Lucrar com o sonho dos outros também. E aí foi quando eu olhei e falei: calma aí. A Coreia, em certa parte, tá fazendo isso de graça pras pessoas pra divulgar e aproximar dois países, mas em certa parte ela também tá fazendo isso pra lucrar muito. Sim. E aí é quando você tem aquele choque de realidade, você fala, agora que você sabe dessas duas coisas, de que lado que você vai ficar? Exatamente. E aí, pra mim, é claro, eu acho que assim, como a gente pode, do jeito que a gente pode, alertar as pessoas, né? Porque a gente entende que quando eles tentam vender esse sonho e tentam abusar do sonho das pessoas pra lucrar alguma coisa, muitas vezes isso vem com um preço. Porque a gente não teve, por exemplo, o caso das meninas que foram enganadas pra vir pra Coreia pra ser idols e aí elas passaram por uma situação super desconfortável, quase foram exploradas sexualmente, algumas até foram. Então, existe essa realidade. Essa realidade, ela tá junto com essa questão das pessoas que querem utilizar o sonho das pessoas pra lucrar. Então, você tem que colocar um filtro muito grande ali, porque começa a ficar perigoso. As pessoas têm que quebrar um pouco da fantasia delas pra elas não caírem nesse tipo de problema, né? E aí elas têm que entender. Isso aqui é um produto, tá sendo vendido, eu tenho que consumir ele, mas eu também tenho que entender que não é só isso. Tem uma rede por trás, as pessoas estão fazendo dinheiro, as pessoas estão querendo que eu consuma isso. E aí eu vou até onde eu acho que eu devo ir. Acho que esse é legal. Quando você tá enxergando isso de uma maneira clara, aí você escolhe até onde você tá disposto a ir pra consumir esse tipo de produto e pra lucrar a pessoa que tá por trás. Eu acho que a gente tem que saber enxergar o limite, né? O Fala limite. até aqui, tá legal. Daqui pra frente, eu acho que já não... Mas o brasileiro, ele usa um cartão de crédito que é sem limite, entendeu? Pra zoeira, pra tudo. O brasileiro, gente, a nossa cultura é assim. E aí esse próximo tópico, a gente fala não só no Brasil, mas a gente pode falar daqui também, focado em outros países, em outras questões, porque apesar dessa... Mas aí que entra essa questão, né? Se aproveitar. Coreanos que se aproveitam... O tópico é coreanos que se aproveitam da Hallyu tá estourada pra conseguir, sei lá, engajar, conseguir dinheiro, conseguir fazer as coisas. Eu fico pensando, ao mesmo tempo que eu acho que é too much, entendeu? Que tá estourado demais e tipo, ai, não sei, estão dando muita atenção. Se fosse o Brasil que tivesse estourado aqui, ou em qualquer outro país, e eu tivesse nesse país, ou soubesse falar língua, whatever, eu não iria me aproveitar também? Eu fiquei pensando sobre isso depois. Legal. Porque eu acho que sim. Legal. Se desse pra ganhar seguidor, like, dinheiro... Tamo aí pra brincar, entendeu? Preciso pagar os boletos. Os boletos vão chegar do mesmo jeito, tá? Minha opinião, hein? Minha opinião, galera. Claro. Ninguém é obrigado a concordar. Ninguém tem que concordar. Eu acho que ao mesmo tempo que tá tudo bem, eu acho que é importante você ser sempre muito verdadeiro. Correto. Entendeu? É importante você chegar assim e falar, gente, eu faço isso... É meu trabalho. Porque, um exemplo, comecei a fazer vídeo em inglês, tá? Algo super pessoal aqui. Comecei a postar alguns vídeos em inglês no canal, teve pessoas... A maioria do pessoal gostou, não viu problema nenhum, falou, ai, que legal, agora eu me sinto motivada pra estudar inglês, uhul. Eu falei, legal, tô ajudando uma galera por tabela. E, ao mesmo tempo, teve algumas pessoas que não gostaram e que expressaram seus comentários e, olha, não gostei, olha, falta de respeito, porque
porque 100% das pessoas que te seguem falam português, e aí você vai fazer coisa em inglês. Aí eu falei assim, olha, tem legenda em português, né? Então, assim... Mas, ao mesmo tempo, eu falei, gente, eu tô num momento da minha vida que o que eu tenho agora para monetizar é o canal e os freelances que eu faço. Se tiver alguma forma de eu expandir, conseguir atrair mais gente, fazer o canal funcionar e rodar melhor, que bom, entendeu? Para mim virou um negócio. E aí, é um negócio que paga os boletos. Então eu agradeço o apoio de todo mundo que veio até aqui comigo agora. Espero que vocês continuem me acompanhando. Mas se eu puder trazer mais gente, por que não trazer mais gente? Por que não expandir essa família? Entendeu? Exatamente. Então eu acho que... E eu tô deixando isso muito claro. Eu faço lá, o pessoal, eu falo, gente, tô fazendo vídeo em inglês porque eu quero atrair um gringo. Porque a visualização é um pouco maior, né? Rende um pouco mais de centavos. Sim. Daqui a pouco vai vídeo em coreano também, pra atrair os coreanos. Exatamente, as contas estão chegando e se eu conseguir unir tudo isso no meu canal, a ideia não é substituir um conteúdo do outro. É ter o conteúdo que eu já faço em português, fazer em inglês com algumas legendas e depois agregar um outro conteúdo em coreano e ter um pouco de tudo. Aí mais pra frente, em algum momento eu vou ter que, sei lá, criar outro canal, whatever, mas aí mais pra frente. Mas a questão é, eu tô tentando ser o máximo verdadeiro possível. Sei. Acho que o problema vem quando as pessoas não são sinceras. Porque aí quando tudo vem à tona, quando as verdades vêm à tona, as pessoas se sentem muito traídas também. Eu não consigo fazer um conteúdo mentindo para as pessoas sobre algo, porque eu sei que na hora que aquela pessoa descobrir que eu tô mentindo, ela vai se sentir muito traída. Puxa, eu confiei em você, eu acreditei no que você disse. Hoje em dia, quando a gente fala de coreanos que fazem conteúdos pro YouTube pros brasileiros, a gente tem dois tipos. A gente tem os coreanos que estão aqui na Coreia, que entendem nada ou muito pouco do Brasil, e que daí querem fazer conteúdo pra esse povo porque sabe que tá estourado lá e que a galera viu que vai react vir. de funk da View e começou a fazer. E aí, essas pessoas, muitas vezes, elas não estão nem aí pro Brasil, elas não estão nem aí pros brasileiros, pra cultura, pra entender isso. E elas só estão fazendo porque os brasileiros acham legal, de certa forma, mas não entendem. E aí você tem também os coreanos que, por exemplo, estão no Brasil, moram no Brasil há muitos anos, e aí eles usam essa máscara de, eu sou um coreano, entendeu? Mora no Brasil há mais de 15 anos, mais de 10 anos, mais de 20 anos. Mas eles têm que usar a máscara deles de coreano, sendo que eu olho pra eles e falo, você é brasileiro, você não é coreano. Mas eles usam a máscara de coreano pra se aproveitar da situação também. Dos dois lados tá faltando sinceridade aqui. Entendeu? Você quer fazer um vídeo reagindo a funk? Não diga que você é coreano quando você já mora no Brasil há 20 anos, você come feijoada, você desfruta da nossa cultura, você namora as nossas brasileiras e brasileiros, entendeu? Eu acho que assim, pelo amor de Deus, né? Vamos ser sinceros aí. E a mesma coisa, os coreanos daqui, fala a verdade, não entendo, gente. Tô assistindo porque é legal e vocês gostam. E vamos que vamos, entendeu? Agora, quando você finge assim, não, eu amo o Brasil. Eu amei. Nossa, que clipe legal. Meu Deus. Quando na verdade, quando fecha a câmera e você tá, xingando os brasileiros. Exatamente. Aí não rola, aí não é legal, entendeu? Não funciona. Eu acho que é aquela coisa, tudo bem querer pagar as contas, tudo bem querer likes, seguidores, isso é um trabalho hoje em dia, mas eu acho que é muito importante ter o bom senso e é muito importante a gente ser verdadeiro, eu acho, assim. Isso eu falo não só a galera que cria conteúdo, mas eu acho que todo mundo, sabe? Vou dar um exemplo aqui que todo mundo fala bastante. Mas os próprios brasileiros pedem pros coreanos reagirem a funk, etc. E eu não gosto. Eu me sinto, meio envergonhado. Gente, eu sou de Itaquera, então pra mim é Vai Luan 24 horas por dia. Eu saía de casa às 7 horas da manhã, tava escutando Vai Luan, eu voltava às 7 horas da noite, tava escutando uns Vai Luan, porque a gente chega em Itaquera, é funk em todos os lugares. Às vezes o pessoal não põe fone mesmo, e tá tudo bem, entendeu? Eu me acostumei. É a cultura daquele lugar, entendeu? Ghetto, the ghetto. Eu sou, entendeu? Eu sou muito ghetto. E a gente já tá chegando no final, mas queria, antes de dar a palavra final para o Raul, eu quero deixar alguns pontos bem claros aqui. O primeiro de tudo isso aqui foi um bate-papo super tranquilo. Sim. A gente expôs nossas opiniões, ninguém é obrigado a concordar, tá? Se você quiser, deixa aí nos comentários o que você acha sobre isso também. Abertos para debate. Claro. E é aquela coisa, né? A gente tem as nossas experiências, talvez isso afete, obviamente isso afeta nas nossas opiniões. Um grande ponto que eu quero deixar aqui, antes da gente realmente ir para as dicas do Raul e a gente encerrar, é essa parte de todo mundo é gente, né? Todo mundo tem seus defeitos, ninguém é perfeito, todo mundo é ser humano. Apesar de ter a questão do estereótipo na Coreia, que todo mundo sai dançando, que os coreanos são lindos, perfeitos, maravilhosos, e que os brasileiros, tá todo mundo sempre dançando passista, samba e jogando futebol.
A gente tem esses estereótipos, mas eu acho que é algo que não tem como combater, né? Eu acho que é algo que já está preso, associado aos países e à cultura. Tá na estrutura mesmo. Não tem como a gente chegar e falar, não é assim, é algo que a gente lida todo dia. Quando a gente está no estrangeiro, é algo que acontece muito. Mas eu acho que é muito importante a gente ter o bom senso, a gente saber que todo mundo é ser humano, que todo mundo faz merda, que todo mundo erra e que é aquela coisa. Não venha pra Coreia achando que, ai meu Deus, eu vou virar idol porque eu vou achar o meu opá e tudo vai dar certo. Não é assim. Isso não acontece. O teu sonho é vir pra Coreia, virar trainee? Meu, tenta. Mas vai com cuidado, entendeu? Presta atenção, pé no chão, pergunta 5, 6 mil vezes. Se alguém chegar e te oferecer uma passagem pra Coreia, não venha. Melhor ficar em casa. Fica em casa, estuda, arranja um emprego, junta o dinheirinho. E aí vem pra cá. Vai ser muito melhor, porque no final você vai falar, eu que consegui esse dinheiro aqui pra vir realizar meu sonho. Sim, então, vai por mim, vai por mim. E ainda deixa sua família mais calma. Exatamente. Vem com a sua família. Traz a mãe, o pai, a avó, o tio. Exato. Então, Raul, considerações finais sobre esse bate-papo. Muito obrigado por me convidar, eu adorei. A gente fala pra caramba, a gente fala muito. Mas eu acho que a gente produziu um conteúdo dessa vez que vai ser bastante rico pras pessoas que estão vendo, vai abrir o olho de bastante gente. Eu acho que assim, é bem daquela linha do que você falou, né? A gente tem que humanizar os coreanos, porque eles são gente que nem a gente. Exato. Eles têm um jeito diferente de viver do nosso, mas assim, não é nada de outro mundo, não são ETs. A gente vai encontrar com eles, a gente vai se acertando e a gente vai convivendo. A gente tá morando, eu tô morando aqui há 4 anos. Eu já aprendi muita coisa e já convivo com eles de uma maneira até que razoavelmente bem. E tem muita coisa ainda que você vai aprender, né? Sim, então, e é assim, aprendizado pro resto da minha vida. Porque no Brasil, a gente simplesmente também, a gente aprende. Quando a gente vai pra escola, quando a gente vai pro trabalho, quando a gente vai pra universidade, a gente tá totalmente entrando num ambiente novo e a gente tá aprendendo uma coisa nova. A gente já tem um certo background, mas nada garante que vai ser igual. Exatamente. E eu acho que a Coreia é a mesma coisa. Às vezes vai ter muito mais choque cultural, sim, mas a gente tem que saber lidar com isso se a gente gosta do país, se a gente gosta das pessoas, se a gente quer ter um relacionamento bom. Mas é aquilo, fantasia não pode estar acima da questão de você humanizar as pessoas e lidar com elas da maneira correta, entendeu? Então a gente tem que saber, os coreanos, eles são gente que nem os brasileiros, eles têm um jeito de viver deles, tem todos os tipos de coreano, tem o bom, tem o mais ou menos, tem o ruim, tem o esquisito, tem o não esquisito, tem o louco, tem o bendigo, tem o sambista, hoje em dia tem até sambista, hoje em dia tem o sambista, gente. Então, assim, tem que saber aceitar essa realidade junto, né? Não acredite que o que você conhece sobre Coreia quando você tá no Brasil é tudo sobre a Coreia que você vai saber, porque não é. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. A gente começou aí com podcasts, ainda estamos pegando jeito, né? É um negócio inédito. Estamos aqui, aprendendo aos pouquinhos. Com certeza isso daqui vai melhorar, esse material, assim, né? No sentido de saber falar, né? Porque eu tenho problema de falar direito aqui, eu falo tudo errado. Mas aos pouquinhos a gente vai melhorando. E, Raul, mais uma vez, muito obrigada por ter vindo. Muito obrigado por me convidar, por sua opinião, por esse bate-papo. É sempre muito bom. Eu adorei. Adoro. Eu adorei isso aqui, sério. E é isso. Então, me siga nas redes sociais, se inscreva no canal, clique em gostei, comenta aí o que você achou. E, Raul, redes sociais, Coreia do Raul. Instagram, @Coreia do Raul. YouTube, Coreia do Raul. Vão lá, me sigam, me deem muita força. Amo todos vocês. Não conheço, mas já amo, entendeu? Vamos lá trocar uma ideia, quer aprender um coreano? Quer saber sobre Coreia? Vem pra cá. Biscoiteiro. Muito biscoiteiro. Mas assim, tá certíssimo, tem que se completar. Isso, entendeu? Vamos lá me dar uns cookies, que eu adoro uns cookies. Muito bom. Então é isso, gente. Até o próximo podcast. A gente fica por aqui. Um beijo. Quem quiser dicas de coreano com o Raul, fala para a Thaís me convidar de novo. Tchau, gente. Até o próximo podcast.